nota muito boa, né? Inclusive, eu sei que tem algumas pessoas que já, né, conseguiram perceber que não foram muito bem na prova dessa etapa agora, desse ciclo. Não deixem de fazer as atividades do campus. Vocês viram, assim, o quanto que ela ajuda, né? Se você conseguir fazer tudo do campus, se você não deixar de fazer nada, você já tem 50 pontos garantidos, né? Então, assim, eu acho que muita gente achou que ia se garantir ou fazendo só o campus, ou fazendo só, né, as outras atividades, deixando de fazer o campus, achando que só isso você já ia ficar com a metade da nota, mas não é bem assim, né? Cada coisa que você se garante é metade do 100. Então, se você fizer metade da metade, você fica com 25%, e não 50%, né? Então, assim, foca em organização de horário, dá uma olhadinha todo dia no seu cronograma, vê quais são as matérias, vai no campus, vê o que o professor postou, né? Você já garantir pelo menos a nota do campus. Outra coisa, a gente vai ter algumas atividades, né, avaliativas, vão ser relacionadas com as matérias que a gente estiver estudando. Depois eu vou dando mais detalhes para vocês. E hoje, no plantão, eu vou tirar dúvidas dessa matéria da última prova, tá? Então, alguns alunos, eu sei, assim, que já perceberam que não foram muito bem, né? Como a gente ainda vai fazer algumas atividades que vão retomar essa matéria, quem ficou com dúvida, né, na parte de aposto, divulgativo, pode ir no plantão hoje para poder tirar essas dúvidas, porque em algum momento isso ainda vai voltar nessa etapa, tá? Então, não deixa passar se ficou com dúvida, não, tá bom? Bom, então é isso. Dúvidas de notas, estou lá no chat para vocês me procurarem. E dúvidas da matéria de aposto evocativo no plantão de hoje, tá? E hoje, para a aula de hoje, a gente vai começar matéria nova. Vocês lembram que eu falei com vocês que nesse último ciclo a gente não trabalharia mais com texto narrativo, né? Então, a gente vai dar uma pausa aí na gramática agora, a gente vai voltar para o texto, então, um tempão que a gente estava só na gramática, né? Então, a gente vai voltar para a interpretação. E aí é o seguinte, a gente, no início do ano, né, até o último texto que a gente trabalhou com textos narrativos, né? O que é um texto narrativo? Ele tem personagem, tempo, espaço, ele pode ter uma descrição, ele tem um conflito, né? Você tem personagens que estão passando por alguma determinada situação, essa situação mantém a história em andamento, e aí você tem um momento que é o clímax, né, que é a parte mais importante da história. E aí, nessa parte mais importante da história, resolve-se o conflito e a história tem um desfecho. Então, um exemplo bem clássico, né, para todo mundo conseguir compreender isso que eu estou falando, é o conto de fadas. No conto de fadas, você tem, por exemplo, uma princesa que está em perigo, né? Qual que é o conflito dessa história? Essa princesa ser salva. Então, você tem lá uma narrativa em que a princesa passa por vários apuros, né? Até que tem o clímax, que é o momento que ela é salva pelo príncipe, ou ela casa com o príncipe, né? Todos os problemas se resolvem, e aí a gente tem o desfecho da história, porque ela já casou, já encontrou o amor da vida dela, já encontrou a felicidade eterna, não tem mais o que contar, né? Então, a gente já tinha comentado sobre isso lá no início do ano, dessa história do texto narrativo. Então, aí tem alguns elementos que são específicos desse tipo textual. A gente agora vai trabalhar com o texto dissertativo. No texto dissertativo, a gente vai trabalhar com a questão dos argumentos, né? É um texto, digamos, mais técnico, se a gente fosse falar de uma maneira simples, né? O outro é um texto mais literário, mais poético, mais subjetivo, e agora a gente vai trabalhar com um texto mais objetivo, com um texto que trabalha com argumentos, a gente vai trabalhar com artigo de opinião. Esse é o texto, né, o tipo de gênero que a gente vai trabalhar agora. Então, a gente trabalha com o texto, a tipologia do dissertativo, e dentro do texto dissertativo, a gente vai trabalhar com o gênero artigo de opinião. Tá? Então, eu não fiz um PowerPoint, eu vou dar aula, e aí eu gostaria que vocês fossem fazendo como se fosse um mapa mental do que eu for falando. Não precisa ser necessariamente agora, tá?
quem gostar de prestar atenção e depois escrever, depois assiste a live de novo e vai anotando essas informações. O que eu for falar aqui é no livro de vocês, essa matéria está lá também, tá? Mas é porque eu queria agora treinar um pouquinho esse tipo de aula, né? A gente tem sempre trabalhado com o PowerPoint, eu já coloco lá a matéria prontinha para vocês, eu gostaria de treinar vocês um pouquinho com essa ideia de pegar as partes importantes daquilo que eu falar, tá? De construir esse mapa mental para vocês estudarem por ele. No livro tem essas informações, mas depois, à medida que a gente for fazendo os exercícios, vou voltando em tudo isso que eu for falar aqui agora, tá? Então, vamos lá. A primeira característica do artigo de opinião, a gente tem que pensar o seguinte, o próprio nome já diz, né? Se é um artigo de opinião, eu vou opinar sobre algo, vou dar a minha opinião sobre alguma coisa. Mas, pense comigo, quem sou eu, né, para poder dar minha opinião sobre alguma coisa? Por que a minha opinião vai ser relevante para alguém? Por que aquele assunto que eu vou escrever sobre ele vai ser relevante para alguém? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente pensa sobre um artigo de opinião é que aquele assunto tem que ser um assunto relevante. Ele tem que ser um assunto que, no mínimo, vai ter pontos de vista diferentes, né? Então, sei lá, se eu for falar, por exemplo, sobre o cigarro, né? Eu não vou ter um artigo de opinião defendendo porque que é bom fumar, né? O cigarro faz mal à saúde. Então, como é que eu vou escrever um artigo de opinião falando, né? Já é um consenso. Por mais que tenham pessoas que fumem, né? Já é um consenso que isso faz mal. Então, a ideia é, eu não preciso dar a minha opinião sobre isso. Já é um consenso, as pessoas já sabem, as pessoas concordam, mesmo que elas continuem fumando, né? Mesmo a pessoa que fuma, ela sabe que faz mal, mas ela quer continuar fumando, é problema dela, né? Mas o que eu estou querendo dizer com isso? E falar sobre isso não é uma coisa tão interessante. As pessoas não vão se interessar por ler, porque elas já sabem. Elas já têm uma opinião formada sobre aquilo de uma maneira muito clara, de uma maneira muito óbvia, né? Quando eu trago um assunto que é mais polêmico, quando eu trago um assunto que as pessoas ainda não têm uma opinião muito formada, ou a pessoa tem uma opinião formada, mas assim, ela ainda pensa que talvez tenha alguma outra coisa que ela pode pensar do outro lado, né? E não necessariamente a gente precisa escrever um artigo de opinião que seja só contra ou só a favor de alguma coisa. Eu posso escrever um artigo de opinião em que eu coloque as duas coisas na balança, né? Que eu fale, olha, gente, tem esse ponto positivo, tem esse ponto negativo. E eu deixo para o leitor resolver, né? Se ele concorda ou não, o que ele acha daquele assunto. Então, se eu tivesse que eleger, né? Como primeira característica do artigo de opinião, seria essa, a gente pensar na relevância daquele assunto, na importância daquele assunto, se aquele assunto é polêmico, né? Se é um assunto que vai fazer as pessoas terem atenção, né? Se as pessoas vão se interessar por aquele assunto, se as pessoas vão achar viável falar sobre aquele assunto. Então, essa seria a base do artigo de opinião, né? Logicamente, que para eu poder pensar que um assunto é relevante, é um assunto que pode estar na mídia, né? Um assunto que, de repente, apareceu na mídia e as pessoas estão discutindo sobre ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque também, se eu for discutir, né, falar de uma coisa, por exemplo, que, sei lá, está sendo uma discussão sobre... vou dar um exemplo de cigarro. Se deve ou não fumar em público, mas é porque vai ter uma lei que vai ser votada lá na Austrália, numa cidadezinha lá na Austrália. E lá nessa cidadezinha na Austrália, o prefeito resolveu fazer uma votação se pode ou não fumar em local público. Isso, lá na Austrália, nessa cidadezinha, vai afetar a gente aqui? Não, né? Então, assim, se eu vou escrever sobre alguma coisa, seja alguma coisa que a nossa sociedade esteja vivenciando, ou que, às vezes, ainda não chegou perto da gente, né? Mas que, em algum momento, esse assunto vai se tornar
presente na nossa vida. Então, se eu estou discutindo alguma coisa, por exemplo, sei lá, sobre a eleição, a forma, né, de se eleger alguém lá nos Estados Unidos, de alguma maneira pode afetar a gente? A gente está em época de eleição, falar sobre a eleição que aconteceu lá afeta a nossa vida aqui? Óbvio que afeta, né? A questão econômica, a questão social, está tudo interligado. Então, o primeiro ponto seria esse, tá? A gente pensar na relevância do assunto e pensar se é um assunto que tem pontos de vista diferentes. Porque aí, obviamente, eu vou expor minha opinião, mesmo que ela tenha os dois pontos de vista, né? Mas eu preciso defender aquilo que eu estou opinando. Eu não posso simplesmente falar aleatoriamente. Aí tem um termo, a gente vai dizer o seguinte, um artigo de opinião, ele não pode ser um achismo. Tá? O que seria um achismo? Eu não posso simplesmente ficar falando aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, né? Porque o texto ele vai ficar vazio. Vai ser um monte de opinião minha para tentar convencer outra pessoa. Então, no meu texto, eu vou usar alguns elementos, eu vou validar a minha opinião. O que seria isso? À medida que eu for falando a minha opinião, eu vou usar alguns elementos que eu vou dar credibilidade àquilo que eu estou falando. Então, se eu falo sobre um determinado assunto, eu vou pensar quem que eu posso colocar aqui para dar força naquilo que eu estou falando. Onde que eu posso buscar informações que vão contribuir para mostrar o meu ponto de vista em fundamento, que é o certo. Então, por exemplo, a começar com a questão, vou dar um exemplo assim, videogame. Tá? Vamos pensar em videogame. Se eu quero escrever um artigo de opinião defendendo que o videogame é importante no adolescente, tá? Que ele ajuda cognitivamente, que ele ajuda no raciocínio lógico, que ele ajuda no pensamento, que ele desenvolve até uma outra língua, né? Ajuda o adolescente a falar outras línguas. O adolescente pode, de certa maneira, ficar mais sociável a partir do momento que ele conversa com outras pessoas que jogam aquele jogo. Isso mesmo, Nicole. Eu vou procurar fontes que sejam confiáveis para poder defender o meu argumento, né? Então, eu vou pensar o seguinte, se eu estou falando sobre videogame, eu estou falando sobre adolescente, eu posso, por exemplo, convidar uma psicóloga, né? Ou eu posso ler um artigo que uma psicóloga escreveu, e aí essa psicóloga está dizendo lá, né? Olha, o videogame, ele tem sim o poder de conseguir desenvolver a questão da sociabilidade. E ela explica o porquê, né? Então, na hora que eu estou escrevendo o meu artigo, eu posso colocar lá, olha, eu acredito que, de certa maneira, algumas pessoas que são mais tímidas, que têm dificuldade de relacionamento, a partir do momento que elas começam a jogar videogame, elas começam a interagir com outras pessoas. Aí eu vou colocar, segundo a fulana de tal, que é psicóloga, aí eu posso copiar uma frase, entre aspas, obviamente, deixando claro que a aspas que ela fala é dela, uma fala dela mostrando, né, como que a questão da sociabilidade acontece quando um adolescente está jogando videogame. Okay? Só isso basta? Não, quanto mais credibilidade eu der para minha fala, melhor. Então, por exemplo, eu fiquei sabendo que teve uma pesquisa. Eu fiquei sabendo que teve uma pesquisa, por exemplo, da USP, né, da Universidade de São Paulo, uma universidade super renomada, reconhecida, e na USP eles fizeram uma pesquisa, eles fizeram o seguinte, tinha alguns alunos que tinham dificuldade, por exemplo, com matemática. Para eles era difícil, eles tinham dificuldade não iam bem nas provas de matemática e tal. Aí eles pegaram esses 100 alunos de um colégio que tinham dificuldade em matemática e colocaram esses alunos para jogar jogos. Aí, 50 desses 100 alunos jogaram jogos de raciocínio lógico e os outros 50 jogaram um joguinho lá sem graça, bobo demais, para a idade deles. Era um joguinho bem infantil. O
eles observaram, depois de um tempo, esses 50 alunos que ficaram constantemente jogando jogos de raciocínio lógico do videogame, eles tiveram, né, um aumento significativo na nota matemática. Olha só, agora eu já tenho uma pesquisa que foi desenvolvida por uma universidade, e essa universidade é reconhecida. Então, eu posso dizer, olha, eu vou colocar lá no meu artigo. Um dos meus argumentos, né? Eu acredito que o videogame possa, de certa maneira, fazer com que o aluno tenha o seu raciocínio lógico melhorado a partir do momento que ele tenha um envolvimento X de horas jogando. Isso pode ser comprovado com a pesquisa, parará. Então, olha só, tudo aquilo que eu acho, eu vou buscando fontes, né? Como a Nicole falou aí, eu vou buscando fontes confiáveis para poder comprovar aquilo que eu estou dizendo. Então, o texto, ele não fica só no nível do achar, no nível do achismo. Ele fica um texto que você diz a sua opinião, você falou o que você está pensando, e a partir do momento que você fala o que você está pensando, você vai comprovando a sua fala com dados técnicos, digamos assim, né? Então, se eu, Lavínia, resolver escrever um texto falando sobre isso, sobre como que o videogame é importante para os jovens, né? Que ele pode não ser visto como um vilão, digamos assim. Se eu simplesmente falo o que eu estou pensando, um pai vai ler o meu artigo e vai falar assim, minha filha, você é professor de português, o que você está achando da vida? O que você está dando opinião sobre videogame? Né? Agora, quando eu dou a minha opinião, mas eu vou me baseando nesses argumentos todos, né? Na pesquisa, na fala de um especialista, aí, o que acontece? Eu ganho credibilidade, né? Então, eu estou falando do lugar de uma professora, mas aquilo que eu estou falando, outras pessoas pensam da mesma maneira que eu. Não é qualquer pessoa que pensa da maneira que eu penso. São pessoas que estudaram sobre o assunto, são pessoas que são profissionais daquela área, né? Então, eu estou trazendo elementos que passam confiança a quem for ler o meu texto. Então, olha só, quando eu falo em artigo de opinião, eu tenho que pensar em credibilidade. Duas maneiras importantes de eu passar credibilidade para o meu leitor são essas. Uma é eu colocar dados de pesquisa, e a outra é eu colocar a fonte, né? Eu colocar falas de especialistas, porque a fala desses especialistas vai reforçar aquilo que eu estou dizendo. E aí não é uma fala somente minha, não sou só eu, Lavínia, que penso isso. Pessoas que trabalham e estudam sobre o assunto, essas pessoas concordam com o meu ponto de vista. Então, o meu texto fica mais embasado, né? Só isso? Não. A gente tem outras formas de convencer de uma maneira melhor quem está assistindo, quem está lendo o nosso texto, né? Por exemplo, a questão da linguagem. Quando eu penso na linguagem, no artigo de opinião, eu tenho que pensar, primeiramente, no público que eu quero atingir. Quem é o público para quem eu vou escrever? Que público que é esse? Para quem que eu vou escrever? Onde que meu texto vai sair? Meu texto vai sair num jornal de grande circulação? Meu texto vai sair num blog voltado para adolescentes? Meu texto vai ficar numa revista em consultórios médicos? O meu texto vai sair no jornal do bairro? Para quem que eu vou escrever esse texto? Quem que vai ler esse texto que eu estou escrevendo? A partir do momento que eu penso isso, né, para quem eu vou escrever o meu texto, aí a minha linguagem também vai ser de acordo com o meu público. E a linguagem, ou seja, a forma como eu vou escrever o meu texto, ela conta muito. Então, por exemplo, eu estou escrevendo um artigo de opinião como professora, por exemplo. E aí eu quero escrever um artigo de opinião mostrando como que estudar diariamente, não deixar a matéria acumular, é importante. Se eu usar uma linguagem muito técnica, né, se eu começar a falar termos da neurociência, por exemplo, se esse texto meu é para vocês, né, se é um texto voltado para os meus alunos do 8º ano, eu começo a falar de neurolinguagem, neurociência,
neurolinguística, não vai ser um texto muito atrativo para vocês, né? Agora, se eu escrevo numa linguagem mais fácil, mais leve, com gírias, ou uma linguagem usando exemplos de séries que vocês gostam, por exemplo, vocês vão conseguir se prender mais no texto, né? Matheus, isso mesmo. Um ou outro pode até gostar do assunto, né? Mas, de modo geral, não vai ser um texto agradável, né, para a maioria de vocês. Agora, se eu começo o texto, né, citando séries que vocês gostam, coisas que vocês se interessam, que vocês gostam, é claro que a leitura de vocês vai ficar muito mais próxima, vocês vão se aproximar disso, né? Por outro lado, vocês concordam, por exemplo, se eu sou uma advogada e eu estou escrevendo um texto sobre redução da maioridade penal, por exemplo, né? Se eu começar a usar um monte de gíria no meu texto, se eu usar uma linguagem muito esculachada, se eu escrever de uma maneira muito informal, esse texto meu for ser publicado numa revista de grande circulação, por exemplo, para advogados, né? Os advogados vão me questionar, falar assim, gente, que essa pessoa aqui, né, escrevendo com essa linguagem assim, muito informal? Porque a gente está dentro de um meio formal. E aí, se eu começo a usar essa linguagem nada a ver, essa linguagem muito pouco técnica, muito informal, além de eu não passar direito sobre o assunto, né, porque é um assunto que, querendo ou não, é formal, eu vou passar a ideia de uma pessoa que não tem credibilidade, que não passa segurança, que não passa a ideia de que eu tenho informação para falar daquele assunto, né? Então, um outro ponto, então, agora que a gente está discutindo é o ponto da linguagem. A linguagem, ela tem que ser pensada de acordo com o público para quem eu vou escrever, né? E aí, lembrando que eu posso, sim, usar uma linguagem mais informal, se esse público for um público que vai receber bem essa linguagem informal, né? Então, a gente poderia dizer, assim, que a linguagem informal, ela faz uma aproximação maior com o leitor, né? O leitor, ele se aproxima mais de um texto mais informal. Por outro lado, a linguagem formal, eu consigo passar muito mais credibilidade. Eu consigo passar muito mais, que eu sei do que eu estou falando, que eu sei sobre aquele assunto, que eu estudei para falar sobre aquele assunto, né? Então, a gente sabe, e isso é uma verdade, vocês já estudaram isso lá no 6º ano, quando vocês estudaram variantes linguísticas, né? A gente sabe que a linguagem, ela é um fator de status, né? Então, você vai ver um palestrante falar, se o palestrante começar a falar com erros de português, né, fugindo da norma culta, dependendo do que for o assunto e quem que ele é, as pessoas vão duvidar dele, né? Então, você saber falar bem é um quesito de status. A gente está lá no colégio, vai receber um palestrante, né, e fala assim, nossa, o cara, pós-doutorado, e pós não sei o quê, tararã, do MBA, tararã, e o cara começa a falar cheio de erro, né, de desacordo com a norma culta, a gente vai estranhar, isso vai causar um certo estranhamento, né? Então, o artigo de opinião, ele é um texto que exige um mínimo de formalidade na linguagem, tá? Então, mesmo que seja voltado para um público mais light, digamos assim, né? Que seja um público adolescente, ou que seja um público infantil, ou que seja uma revista mais informal, uma certa formalidade eu preciso manter, né? E aí eu posso colocar uma ou outra gíria, alguma coisa nesse sentido, isso não torna o meu texto informal. Tá? Eu posso, em alguns momentos, fazer uma brincadeira, eu posso conversar com o leitor, né? Eu posso fazer uma pergunta direcionada para o leitor. Isso não faz do meu texto um texto menos formal por causa disso. Tá? Mas eu crio aproximação com o leitor. Olha só, agora eu falei um pouquinho, assim, de modo geral, de elementos que precisam ter. Tá? Então, a gente precisa ter, primeiro, um assunto que seja relevante, a gente precisa ter
um assunto que seja, no mínimo, polêmico, né? Ou, no mínimo, que tenha pontos de vistas diferentes. A gente precisa pensar no público-alvo para quem que eu estou escrevendo esse texto. E, a partir do momento que eu sei o público que eu estou escrevendo, eu vou pensar na linguagem que eu vou escrever. Eu vou usar uma linguagem mais formal ou menos formal, né? De acordo com esse público. A outra coisa que a gente viu é que eu preciso dar credibilidade para o meu texto. Ou seja, eu preciso passar confiança para quem vai ler o meu texto. Como que eu faço isso? Eu faço isso usando dados de pesquisa, eu faço isso colocando falas de especialistas, né? A gente fala, o termo é justamente esse, eu falo fala do especialista. Quando eu trago profissionais, pessoas que trabalham com aquele assunto, ou que pesquisam sobre aquele assunto, para reforçar o meu texto. Bom, então, esses elementos, eles precisam estar presentes. Agora, como que eu vou organizar isso no meu texto? Agora, a gente vai falar da coesão, como que o texto precisa estar disposto, o que eu falo primeiro, o que eu falo depois, o que eu falo por último, como se fosse uma receita de bolo, né? O artigo de opinião, a partir do momento que você entende o funcionamento dele, você consegue escrever ele de uma maneira muito tranquila, né? Porque você vai seguindo essa receitinha que eu vou falar agora para vocês. Então, como escrever, como que eu monto um artigo de opinião? Como que eu começo o meu artigo de opinião? Então, para ser mais objetivo possível, a gente começa do começo, a gente começa do tema, né? Então, o primeiro parágrafo do artigo de opinião, ele vai ser a introdução. Você vai contar para os seus leitores sobre o que você está falando, por que você está falando sobre aquele assunto, né? O que te levou a escrever sobre aquele assunto e o que te leva a escrever sobre algum assunto. Pode ser porque ele está na mídia, né? Então, você pode começar escrevendo seu artigo da seguinte maneira. Vamos imaginar que a gente tenha tido um daqueles ataques lá, que alguém entra lá na escola tirando todo mundo, e aí a primeira coisa que todo mundo fala é aposto que jogava videogame, né? Então, vamos pensar que houve alguma coisa nesse sentido, tá? Recentemente aconteceu algo desse tipo e está aí nas mídias. Os jornais todos estão falando sobre esse acontecimento trágico que uma pessoa entrou numa escola atirando todo mundo. Bom, você pode começar o seu artigo dessa forma, falando assim, as mídias atualmente estão transmitindo, estão retomando o tema, que volta e mexe, vem a discussão, né? Serão os videogames os vilões? E olha o que eu já fiz, eu já joguei uma outra coisa dentro do meu primeiro parágrafo. Além de eu introduzir o assunto, eu também fiz uma pergunta para os leitores. Então, esse é um outro elemento interessante. Então, agora a gente está falando da escrita, tá? Como que se escreve o artigo de opinião? Então, para eu escrever o artigo de opinião, vou pensar aqui, com todo o texto, eu vou ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, eu estou lá na introdução agora, tá? Estou pensando na escrita, princípio, meio e fim. Desculpa. Princípio, meio e fim. No princípio, é a introdução. O que eu vou colocar na introdução? Eu vou apresentar o assunto, eu vou mostrar para as pessoas sobre o que eu estou falando, vou mostrar o porquê de eu estar falando sobre aquele assunto. E aí eu posso mostrar que aquele assunto está na mídia, né? Que ultimamente só se fala sobre isso. Vamos supor que seja um assunto que esteja em votação, né, na Câmara. Então, eu posso começar o meu texto assim. Está sendo votado na Câmara a questão da redução da maioridade penal. É um assunto muito polêmico, visto que há argumentos que mostram que a incidência de adolescentes que ficaram presos e conseguiram voltar a ter uma vida sem crimes depois é muito pequena. Então, eu começo mostrando que está tendo uma votação, e aí, a partir do momento que eu falo isso está sendo votado na Câmara,
já estou mostrando que aquele assunto é importante, né? Se está havendo uma votação sobre aquele assunto, é porque alguém, né, lá na nossa sociedade, eles votaram e sentiram necessidade de falar sobre aquele assunto. Precisando fazer uma lei, ou a lei está ultrapassada, né? Ou a lei está mal escrita e eles vão colocar, né, um adendo lá na lei. Então, a partir do momento que eu mostro que aquele assunto tomou uma proporção de ir para a mídia ou de ir para ser votado pelo governo, né? Os jornais só falam disso, ou teve um acontecimento, né? Como no caso aí eu inventei esse exemplo aí do atirador na escola. Então, a partir do momento que eu vou colocando essas situações, está todo mundo falando sobre aquele assunto, ele acaba se tornando necessário ser falado, né? E aí eu vou mostrar, olha, é a minha opinião, né? Nem como o Matheus colocou aí, nem todo mundo vai concordar com isso. Por isso que é legal você, inclusive, terminar a sua introdução com uma pergunta, né? Aí, na hora que eu termino a introdução, eu falo assim, será que os videogames são mesmo o vilão dessa história? Quando eu termino a minha introdução com uma pergunta, aquelas pessoas que não concordam muito, né, que já acham que videogame é o vilão, essas pessoas já vão, opa, peraí, eu vou ali ler para ver o que essa pessoa está falando, né? Então, você cria na pessoa que está lendo o seu texto uma curiosidade. Você vai despertar nessa pessoa o interesse pela leitura. Vai falar assim, ai, peraí, deixa eu lá ver o que é que essa pessoa está dizendo. Gente, é claro que isso que eu estou falando não é uma coisa racional assim, não. Tá? A pessoa não fala assim, olha, aqui tem uma pergunta, vou ler o texto para saber do que se trata. Não é assim que funciona, né? Quando eu falo assim que a pessoa se interessa, que a pessoa vai fazer uma leitura, que ela vai se interessar, é uma coisa, fugiu a palavra, consciente, tá? A ideia é, eu vou ler para ver o que vai acontecer, só que não é uma coisa inconsciente, eu não paro para pensar assim, olha, vou ler aqui até o final para saber o que essa pessoa está pensando, né? Não é, você vai lendo, automaticamente você começa a ler o texto para chegar no final, para você ver se lá, então deixa eu lá ver o que essa pessoa tem de argumento para me dar, né? O que ela acha a respeito disso. Bom, então é isso. Introdução, ou a primeira parte, né, do artigo de opinião, eu vou apresentar o tema, vou falar sobre o tema, vou mostrar a relevância, o porquê eu estou dizendo, porque eu estou falando sobre ele, e mostrar por que ele tem dois lados, né? Onde que está aí essa disputa de opinião, por que ele é tão polêmico assim? Só que eu não vou começar a argumentar ainda. O primeiro parágrafo ele é para dar o gostinho, ele vai só trazer aquela ideia para a gente, né, de querer ler o texto para saber o que eu estou pensando. Aí a gente parte para o desenvolvimento, que é o meio do texto, né? O princípio é a introdução, o meio, o desenvolvimento, é onde eu vou colocar os argumentos. Nessa parte, eu vou colocar as falas dos especialistas, nessa parte que eu vou colocar dados de pesquisa, nessa parte que eu vou mostrar o porquê que eu defendo um lado X ou um lado Y, ou os dois, né? E aí, quando eu vou fazer um texto, eu tenho duas opiniões diferentes, né? Eu quero mostrar os dois lados, o que eu posso fazer? Eu posso fazer primeiro assim, eu enumero todos os argumentos prós, depois eu venho enumerando todos os argumentos contra. O texto, dessa maneira, na minha opinião, ele fica mais organizado, né? Então, por exemplo, vamos supor que você até queira mostrar os prós e os contras, mas você é contra. Então, você mostra os prós primeiro, depois, na hora que você trouxer os seus contras, eles já destroem os prós que você trouxe no primeiro parágrafo. Então, é meio como se você construísse o seu texto pensando assim, quem tem a opinião diferente da minha, vai dar quais argumentos? Entenderam como que funciona o raciocínio? Então, você pensa assim, o pai, por exemplo, vai dar o argumento que se o menino fica usando muito videogame,
ele distrai, ele fica desatento, né? Então, eu vou pegar um dado da pesquisa que mostra que o videogame desenvolve um pedacinho lá do cérebro que é responsável pela atenção. Daí que quando você chama alguém que está jogando videogame, às vezes você chama a pessoa 2, 3, 4 vezes, ela não presta atenção, porque ela está imersa, ela está super focada prestando atenção ali, né? Então, eu tenho que pensar dessa forma. O que pode ser isso também, Matheus. Você pode pensar assim, olha, eu penso desse jeito, será que eu estou certa? Deixa eu ver o que uma outra pessoa diz sobre isso que eu estou pensando, né? Então, meio que a gente faz o raciocínio ao contrário. Vou pensar o que a outra pessoa me diria para vencer o meu argumento, né? Então, eu tenho um argumento X, eu vou pensar assim, se eu falar isso aqui, ele vai jogar esse argumento para cima de mim. Então, eu já vou dar esse aqui, né, contrário ao dele. Então, a ideia é a gente pensar assim, eu quero mostrar no meu texto, eu quero mostrar os prós e os contras, eu quero mostrar os prós, mas eu quero que os contras sejam mais fortes. Ao contrário, eu quero mostrar os contras, mas eu quero mostrar que os prós são mais fortes. Aquilo que você quer mais forte, você deixa por último. Num texto, aquilo que fica por último é o que marca mais, né? Então, se você é a favor do videogame, você mostra os pontos negativos, mas aí na hora que chegar o parágrafo seguinte, que são os pontos positivos, aí você destrói os de cima, né? Você já dá os contra-argumentos que vão destruindo os lá de cima. Então, essa é a ideia. Outra forma de você organizar o seu texto pode ser também assim, ó, você faz um contra, um a favor, faz um contra, faz um a favor. Você vai intercalando, tá? Pode fazer dessa forma? Pode. Eu acho que a chance de você se perder na hora que você está escrevendo, eu acho que a chance da pessoa que está lendo também se sentir mais perdida é maior. Então, eu acho que você colocar em blocos, né? Então, por exemplo, 2 parágrafos de prós e 2 parágrafos depois de contra. Então, muito mais organizado do que você ir intercalando os dois. Agora, se você quiser escrever um texto também, só um lado da questão, né? Você quer escrever um texto só a favor e você quer escrever um texto só contra, aí também não tem problema nenhum, né? Inclusive, é bem mais fácil quando você só argumenta contra ou você só argumenta a favor, né? Isso também é um tipo bem tranquilo. Quando a gente estava em épocas presenciais, né? Já aconteceu muito, por exemplo, na prova de português, eu dar um artigo de opinião mal feito, eu colocava na prova de propósito mesmo, um artigo de opinião que estava mal redigido, e aí quando a prova de produção, eu não sei se vocês lembram, se vocês pegaram essa fase, mas que a prova de produção era junto com a de português no mesmo dia. Vocês chegaram a fazer dessa forma no 6º ano, não? Que o ano passado, quando vocês estavam no 7º, já não era assim mais, né? Mas vocês pegaram, não, né? Antigamente era, né? A prova de produção de texto era no mesmo dia da prova de português. Fazia junto as duas provas, né? Tinha mais tempo de prova, mas as duas faziam junto. Então, eu costumava fazer isso. Era até a Regiane, que era junto comigo no 8º ano. Então, eu dava um texto na prova, mal feito, né? Um texto mal escrito. E aí, na prova de produção de texto, os alunos tinham que fazer o texto ficar melhor. Então, a gente dava vários elementos para os alunos. A gente colocava dados de pesquisa, a gente colocava falas de especialistas. Então, na prova da produção, os alunos tinham que pegar o texto pequenininho que eu colocava na prova e aumentar esse texto colocando, né, as informações que a gente dava extra na folha de produção de texto. Então, a ideia era organizar as ideias, mas fazendo o texto com mais credibilidade, né? Pode também, Matheus, só que aí vai ficar essa ideia, né? Vai trocando assim. Mas na prova não tinha isso. Na prova a gente falava assim, você vai escrever um texto que você vai ser contra. Então, mesmo que a pessoa fosse a favor, ela tinha que escrever um texto em que ela era contra, né? E provavelmente a gente vai fazer um debate, depois eu vou marcar isso com vocês, e a ideia é essa, assim, quando a gente fazia presencialmente, que a gente fazia o debate,
que eu avaliava os alunos debatendo, né, o tema que a gente tinha escrito, o artigo de opinião, por exemplo. Todo mundo tinha que saber os argumentos dos dois lados, porque eu sorteava na hora. Então, você, mesmo que você fosse contra alguma coisa, se você fosse sorteado para ficar no favor, você tinha que saber os argumentos, você tinha que saber argumentar, mesmo não sendo o seu ponto de vista, porque eu estava avaliando o saber argumentar, e não qual lado que você está, entendeu? Então, por isso que eu falo que a escrita do artigo de opinião, ela é uma coisa bem técnica, né? E ela é uma coisa que você sempre tem que pensar o outro lado. O que a pessoa que é contra o meu ponto de vista, o que ela falaria, o que ela escreveria, né? Como que ela defenderia o ponto de vista dela? Qual argumento que ela ia utilizar? Porque eu já me preparo, né? A partir do momento que eu sei, é igual o político quando vai para debate, né, gente? Quando a gente tem os debates, né, aqueles debates famosos que tem no Jornal Nacional e nos jornais maiores antes das eleições, lógico que o candidato ele se prepara pensando no que vai ser perguntado para ele, né? Ele não vai lá para falar só o que ele quer. Já sabe, por exemplo, assim, se vamos supor que é um candidato que ele não cuidou muito bem da área da saúde, né? Ele já sabe que na primeira oportunidade que o outro candidato tiver, vai virar para ele e falar assim, o que você fez pela saúde? Nada, né? Ele já tem que estar preparado para poder responder, né? A mesma coisa, se a gente usar uma metáfora, pensa no jogo de futebol, né? Quando um time vai jogar, o time A vai jogar com o time B, como que é uma das técnicas que o técnico faz para poder ir para esse jogo? O que ele faz com os jogadores antes de encarar o time B? Ele assiste jogos que o time B jogou, né? Ele vê como que é que o time B se desloca em campo. Então, ele vai criar as táticas dele muito em função de como que aquele time joga. O time dele joga mais na defesa, o time dele joga mais no ataque. Então, a gente se prepara e se organiza, né, para o jogo, pensando mais ou menos como que aquele time tem o hábito de jogar, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho alguma coisa, mas faço o texto de uma pessoa dando fato, uma outra tento contradizer demais ponto fato. Isso. A pergunta da Isabela, o desenvolvimento normalmente tem quantos parágrafos? Tipo, vai depender do assunto? Isso, Bela. Vai depender do assunto e da quantidade de argumentos que você tem também. Então, por exemplo, você pode pôr os dados de uma pesquisa no parágrafo, a fala do especialista com outro argumento no outro parágrafo. Você pode, por exemplo, cada argumento ser um parágrafo, ou você pode, se você for fazer prós e contras, você pode pôr os prós num parágrafo só e os contras no outro parágrafo. Aí vai depender muito do conteúdo que você tem para escrever, entendeu? Então, se você tem muitos argumentos, você pode ir colocando em parágrafos diferentes. Se você tem 2 argumentos prós e 2 contras, coloca os 2 contras num parágrafo, os 2 prós no outro, tá? Então, vai depender mais do que você tem para dizer. Mas, assim, basicamente, o mínimo são 3. O parágrafo da introdução, o do desenvolvimento e da conclusão. O da introdução também não precisa ser um só, né? Você pode fazer uma introdução com 2. Primeiro, você fala do que você vai falar. Segundo, você mostra a relevância dele, né? E aí, no terceiro, você começa. E é claro, gente, que isso também tem muito a ver com o espaço que vocês têm para escrever, né? Então, se eu sou convidada a escrever um artigo de opinião, por exemplo, para revista, e eu tenho 10 páginas para poder preencher, posso procurar muita coisa para colocar. Se eu vou escrever para um blog ou para um site, né, o site, por mais que a coluna seja fechadinha ali, que você tem um espaço, você vai passando para baixo, né? Então, assim, você pode escrever um texto gigante ali, não tem problema. No caso de vocês, por exemplo, eu não sei se o Thiago vai dar, né, um texto de produção para vocês escreverem, mas eu vou. E aí, nesse caso, eu vou colocar um limite de linhas, né? Então, você tem que pensar dentro desse espaço que você tem aí, alguém com o microfone ligado. Vocês têm que pensar aí, dentro desse limite de linhas que vocês têm, o que você tem de assunto para colocar. E aí, tem uma coisa que as pessoas costumam fazer muito, eu acho que agora, assim, né, em tempos pandêmicos, que vocês estão escrevendo pelo computador, nem tanto,
Mas quando era no papel, era muito engraçado, porque tinha gente que ficou com vários tipos de texto, não só artigo de opinião. A pessoa empolga, né? Ela começa a escrever, 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 aí de repente ela assusta que tá faltando 4 linhas. Aí ela dá um susto, assim, termina o texto dela, né? Então, a gente tem que pensar muito nisso também. A questão, assim, quantos argumentos que eu tenho, o que eu vou falar, para organizar, para não ser aquele texto também que, de repente, você fala assim, nossa senhora, já tem 20 linhas, só pode ser 25. Aí você dá um corte abrupto no seu texto, né? Ou isso, né, Matheus? Acontecia muito isso também. Chegava no final, o povo começava a escrever igual formiguinha, né? Para a letra caber no negócio. Bom, e aí, para a gente finalizar, vem a parte da conclusão. Na conclusão, é como se você fosse fechar tudo aquilo que você falou. Então, na conclusão, você vai deixar de uma maneira mais clara o seu ponto de vista. Então, você vai falar assim, olha, portanto, diante disso tudo que foi visto, diante disso tudo que foi mencionado, ou, portanto, diante disso tudo que foi exposto, podemos afirmar que o videogame se torna um aliado se usado de maneira adequada. Porque aí também, você, por mais que você seja a favor, você pode fazer uma ponderação, né? Então, não é porque eu acho que o videogame ele é bom para o raciocínio lógico, eu acho que o menino pode ficar 23 horas do dia dele jogando videogame, né? Então, eu posso fazer uma ponderação. Eu falo assim, olha, o videogame, ele é adequado, ele é um aliado, ele é, sim, um tipo de jogo que pode ajudar no desenvolvimento psicomotor, no desenvolvimento do raciocínio lógico, desde que usado com limite, desde que os pais conversem com os filhos, que ele tem X horas por dia para poder jogar, né? Então, nesse finalzinho, nesse parágrafo final, você deixa a sua opinião clara, né? Fazendo as considerações que você acha necessário, né? Ou você também, se você chegou lá no final e viu que não tem outro, né? Você fala assim, olha, diante do que foi exposto, a gente pode concluir que, se usado de maneira adequada, ele vai provocar boas consequências. Por outro lado, né? Então, por exemplo, a gente tem casos aí de pessoas que tiveram problema de vista pelo uso excessivo do videogame. Isso é um fato, isso é pesquisa que fala, né? Então, você fala, olha, conforme foi mostrado, claro que o videogame, se usado em excesso, ele pode ser, sim, prejudicial à saúde. Como qualquer coisa que é em excesso, né? Qual que é a diferença aí entre o remédio e a droga? É a quantidade que a gente usa, né? O remédio para te sarar de alguma doença, se você usa o remédio para mais ou para menos, ele não faz efeito, né? Se você usa para mais, você pode intoxicar. Então, é a dosagem, a mesma coisa o videogame. Se você usa dentro de um período curto, que não vai prejudicar a sua visão, que não vai te deixar sedentário, que não vai te fazer ficar sem comer para poder jogar, aí ele vai ser saudável, né? Então, você faz essas ponderações lá na conclusão, tá? Então, isso é o básico do artigo de opinião, que é o gênero que a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. No livro de vocês, para a gente ir finalizando, essa matéria, ela está lá na página... Começa na página 104. Eu vou colocar aqui, mas eu vou pôr no campus bonitinho para vocês, tá? E eu gostaria que vocês fizessem, para a próxima aula, eu queria que vocês fizessem os exercícios da página 107. Aí tem um texto para vocês lerem, obviamente, né? Está na página 105 e 106. E as respostas para esse exercício, eu vou pedir para vocês colocarem no campus, tá? Igual eu fiz com as outras, eu vou pôr espaço lá. Resposta 1, resposta 2, então vocês vão responder as questões dentro do campus. E eu gostaria muito que vocês fizessem também, eu vou deixar o espaço lá para isso, que vocês fizessem um mapa mental dessa aula de hoje, que vocês fizessem as anotações no caderno, numa folha, tirassem a foto para mim, colocassem lá como anexo o mapa mental dessa aula de hoje, tá bom?
Ah, gente, apareceu a pessoa. Vai, Sal. Desculpa, Lavínia, eu fiquei aqui, eu aprendi como fazer uma conclusão, fiquei fera agora. Você caiu o tempão, Não então. atrapalhei no cortejo raciocínio. Estou fera agora na produção de artigo de opinião. Tranquilo. A gente pode até fazer um junto, hein, Sal? Podemos sim. A gente combina assim, vai dar tempo sim. Esse ano tá corrido, mas vai dar tempo. Só rapidinho aqui, Lavínia, que eles também já estão indo embora. Amanhã tem atividade avaliativa do livro, hein, galera? Não esquece não, tá? Tranquilo, individual. Consulta, vocês podem consultar o livro de vocês, mas tem atividade avaliativa do livro no campus. Avisa os colegas que forem embora aí, tá bom? A gente combina depois, ô Lavínia, alguma coisa Beleza, assim, tá bom? Sal. Tá joia. Valeu, gente. Obrigado, Lavínia. Desculpa aí mais Nada, uma vez. tranquilo. Um abraço. Até mais. Ó, aí, Ju, o mapa eu vou deixar lá para vocês postarem, tá? Aí vocês tiram a foto e anexam para mim. Mas aí eu vou colocar lá o espaço para vocês postarem. Tá bom? Combinado? E aí, se tiver alguma dúvida dessa aula de hoje, na hora que vocês estiverem fazendo o mapa mental, se surgir alguma dúvida, vocês podem me mandar no chat que eu respondo também. Tá bom? Combinado? Beleza, gente. Então, um beijo. Até mais. Até sexta-feira no nosso bate-horário. Não, Matheus, pode fazer. Se você quiser fazer em forma de tópico, ou faz o registro, entendeu? Não é necessário ser em forma de mapa mental, não. Se você quiser fazer em forma de tópico, pode fazer também. Tá? É o que for melhor para você estudar depois. Ok? E no livro, gente, nas páginas... Na página 110 também tem algumas coisas falando sobre o artigo de opinião, se vocês quiserem olhar também. Mas aí no campus eu coloco isso lá para vocês, tá bom? Um beijo, mais boa semana e até sexta-feira.